Meu nome é Eduardo Vargas, tenho 73 anos e meu próprio filho me expulsou da casa que eu mesmo construí com estas mãos, para colocar os sogros dele para morar. Mas o que ele não sabia é que eu tinha um as na manga que mudaria tudo para sempre. Imagine a cena. Depois de 40 anos, trabalhando como pedreiro, levantando aquela casa tijolo por tijolo, meu filho, André, chega numa terça-feira à tarde e me diz que eu preciso ir embora, porque os pais da esposa dele precisam de um lugar para morar. Assim, sem mais nem menos, como se eu fosse um móvel velho que já não serve. Pai, entende a situação, ele me disse com aquela voz que usava quando era menino e tinha quebrado alguma coisa. Meus sogros não têm para onde ir. E o senhor pode ficar naquele lar de idosos perto do centro. Lá o senhor vai ser mais bem cuidado. Mais bem cuidado. Essas palavras doeram mais do que quando machuquei minhas costas, carregando sacos de cimento por anos, para dar estudo a esse mesmo filho, que agora falava comigo como se eu fosse um estorvo. Mas aqui vem a parte interessante. Eu nunca contei ao André sobre os terrenos que comprei há 20 anos nos arredores da cidade. Terrenos que agora valem uma fortuna, porque a nova rodovia vai passar bem ali. Também nunca lhe disse sobre a conta poupança que eu tenho desde que me aposentei, onde guardei cada real extra que pude durante esses últimos anos. Enquanto ele me explicava por que eu tinha que sair da minha própria casa, eu o olhava e pensava: filho, você não faz ideia do que acabou de fazer. Naquela noite, fazendo as malas no quarto onde dormi por décadas, onde cuidei da sua mãe quando ela ficou doente, onde te criei quando você era só um bebê que chorava de madrugada, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não ia para lar de idoso nenhum. Não ia ficar calado e, acima de tudo, não ia deixar que meu filho e a família dele ficassem com o que tanto me custou construir, sem saberem o que realmente tinham perdido. No dia seguinte, quando o André veio me buscar para me levar para o asilo, eu já tinha feito várias ligações muito importantes. Ligações que ele nunca imaginou que eu poderia fazer. Ligações que iam mudar o rumo dessa história para sempre. Porque uma coisa é te faltarem com o respeito por ignorância, e outra, muito diferente, é fazerem isso sabendo exatamente o que estão fazendo. E o meu filho estava prestes a descobrir a diferença. Escuta essa história até o final e me diz o que você faria no meu lugar. E me conta também de que cidade você está me ouvindo. Para você entender bem essa história, preciso te contar como cheguei até aqui. Porque eu nem sempre fui esse velho que o filho quer mandar para o asilo como um pacote que incomoda. Cheguei nesta cidade há 50 anos, recém-casado com minha Mercedes, que Deus a tenha. Viemos do interior, sem um tostão no bolso, mas com uma vontade de trabalhar que você nem imagina. Consegui trabalho numa obra e desde o primeiro dia soube que seria pedreiro a vida toda. A Mercedes trabalhava lavando roupa para fora para ajudar com as despesas e eu fazia hora extra sempre que podia. Sábados e domingos trabalhava em casas de família, consertando telhados, fazendo ampliações, o que aparecesse. Cada real que ganhávamos tinha um destino. Primeiro, pagar o aluguel daquele barraquinho onde morávamos. Depois, juntar para comprar este terreno onde construía a casa. Quando o André nasceu, eu já tinha começado a levantar as paredes. Lembro da Mercedes me trazendo um café enquanto eu misturava o cimento e dizendo: Eduardo, esse menino vai ter a melhor casa do bairro. E pode apostar? Ele teve. Trabalhei como um animal durante anos para terminar essa casa. Eu levantava às 5 da manhã, trabalhava na obra até às 4 da tarde e depois vinha para cá continuar construindo até escurecer. Nos fins de semana, enquanto outros descansavam, eu continuava assentando tijolos, fazendo a instalação elétrica, o piso, tudo com estas mãos que agora tremem um pouco, mas que naquela época eram firmes como aço. O André cresceu vendo todo esse sacrifício. Quando ele tinha uns 8 anos, me ajudava trazendo as ferramentas. Pai, quando vai ficar pronta? Ele perguntava. Quando você for grande, filho. Esta casa vai ser sua.
Eu respondia, carregando ele nos ombros, enquanto olhávamos o que tínhamos conquistado juntos. Paguei os melhores estudos que pude. Enquanto eu seguia carregando sacos de cimento, ele estudou engenharia na universidade. Todo mês, quando chegava o boleto, eu pagava sem reclamar, mesmo que isso significasse comer macarrão a semana toda. Quando ele se formou, fiz uma festa aqui em casa. Convidei todos os vizinhos, meus companheiros de trabalho, toda a família. Eu estava tão orgulhoso do meu filho, o engenheiro. Olha o que esse rapaz conseguiu, eu dizia a todos. Saiu de uma família de operários e agora é um profissional. A Mercedes morreu quando o André tinha 25 anos. Câncer. Foram os meses mais difíceis da minha vida. Cuidar dela de noite, depois de trabalhar o dia todo, levar aos médicos, comprar os remédios que custavam uma fortuna. O André ajudou sim, mas quem ficou acordado todas as noites segurando a mão dela foi este velho que queriam mandar para o asilo. Depois do funeral, o André foi morar sozinho. Pai, preciso do meu espaço, ele disse. E eu entendi. Era natural um jovem querer sua independência, mas esta casa ficou muito vazia, sem a Mercedes e sem ele. Ele continuou vindo aos domingos para almoçar, me contava do trabalho, dos seus projetos. Quando conheceu a Patrícia, me apresentou aqui em casa. Parecia uma boa moça, embora um pouco fria, mas eu pensei, se meu filho a escolheu, deve ser especial. Eles se casaram e tiveram 2 filhos, meus netos. Cada vez que vinham visitar, esta casa voltava a se encher de vida. Eu fazia brinquedos de madeira na minha pequena oficina nos fundos, cozinhava bife à milanesa, contava histórias de quando o pai deles era criança. Mas aos poucos, as visitas foram diminuindo. Primeiro deixaram de vir todos os domingos, depois a cada 15 dias. Depois, uma vez por mês. Até que praticamente pararam de vir, exceto em aniversários ou nas festas de fim de ano. E agora, depois de tudo o que fiz por ele, depois de construir esta casa, pensando no futuro dele, meu próprio filho me diz que tenho que ir embora, para que os sogros dele morem aqui. Gente que nunca moveu um dedo por esta família. Mas como eu te disse, havia coisas que o André não sabia. Coisas que ele estava prestes a descobrir da maneira mais dolorosa possível. O abandono não começou de um dia para o outro. Foi como uma goteira que no início não incomoda, mas que aos poucos vai apodrecendo toda a madeira, até que um dia o teto cai na sua cabeça. Depois que o André se casou com a Patrícia, as coisas mudaram. No começo foi sutil. Quando vinham almoçar aos domingos, ela sempre encontrava uma desculpa para ir embora mais cedo. Ah, Eduardo, precisamos ir porque tenho que fazer umas compras. Ou, os meninos estão muito cansados, melhor levá-los para casa. Eu tentava ser o sogro compreensivo. Sabia que nem toda nora se dá bem com a família do marido e pensava que, com o tempo, íamos encontrar uma forma de nos conectar. Mas a Patrícia tinha um jeito muito especial de me fazer sentir que eu estava sobrando na minha própria casa. Quando meus netos faziam aniversário, eu comprava presentes com muito carinho. Brinquedos que eu escolhia pensando no que eles gostavam. Uma roupinha que eu via nas vitrines e imaginava como ficaria neles. Mas a Patrícia sempre tinha algum comentário. Ah, Eduardo, não precisava ter gastado, mas dizia de um jeito que soava mais como uma bronca do que um agradecimento. Uma vez, para o aniversário do meu neto mais velho, fiz um cavalinho de madeira com minhas próprias mãos. Passei semanas na oficina dos fundos, lixando, pintando, fazendo cada detalhe ser perfeito. Quando entreguei o presente, o menino ficou louco de alegria, mas a Patrícia disse: "Ai, meu amor, esse brinquedo é muito rústico, melhor brincarmos com os outros." Rústico, essa palavra me doeu mais que uma martelada no dedo. O André, que antes me defendia quando a esposa fazia esses comentários, começou a ficar quieto. Pior, começou a concordar com ela. "Pai, não se incomode em fazer as coisas, nós já compramos tudo o que eles precisam", ele me dizia. Como se meus presentes fossem um estorvo. Os domingos começaram a encurtar.
Chegavam depois do meio-dia, comiam rápido e iam embora antes das 3. Eu preparava comida para um batalhão porque adorava cozinhar para minha família, mas sempre sobrava tudo. Ah, Eduardo, não cozinhe tanto, os meninos comem muito pouco, me dizia a Patrícia. Mas eu sabia que era mentira. Os meninos comiam perfeitamente bem. Era ela que tinha pressa de ir embora. Depois começaram a cancelar. Pai, não vamos poder ir este domingo, a Patrícia está com enxaqueca. Pai, os meninos estão resfriados, melhor ficarmos em casa. Pai, temos um aniversário da família da Patrícia. Sempre havia uma desculpa. Eu ligava para o André durante a semana para convidá-los e ele me dizia: Pai, estamos muito ocupados. Depois te avisamos quando pudermos ir. Mas as semanas passavam e eles nunca avisavam. Um dia decidi ir visitá-los. Foi um erro. Quando toquei a campainha, a Patrícia atendeu com uma cara que não sei nem descrever. Ah, Eduardo, que surpresa, ela disse, mas não era uma surpresa agradável. O André não está, foi trabalhar. Era sábado à tarde. Os meninos estavam brincando no quintal e quando me viram gritaram, vovô! E correram para me abraçar. Mas a Patrícia logo os chamou. Meninos, venham para dentro que vão pegar um resfriado. Era pleno verão. Fiquei parado na porta como um vendedor ambulante. A Patrícia não me convidou para entrar, não me ofereceu nem um copo d'água. Bom, Eduardo, quando o André chegar eu digo que você veio. E fechou a porta. Caminhei até o ponto de ônibus me sentindo como um cachorro escorraçado. Naquele dia, entendi que para a Patrícia eu não era o pai do marido dela. Eu era um incômodo, um velho que atrapalhava. Mas o que mais me doeu foi que o André nunca me perguntou por que eu tinha ido visitá-los. Nunca me ligou para se desculpar pela atitude da sua mulher. Simplesmente agiu como se nada tivesse acontecido. As festas de Natal se tornaram um mero protocolo. Vinham por uma horinha, comiam algo, as crianças abriam os presentes e iam embora. Temos que ir jantar com a família da Patrícia. Era a desculpa de sempre. Nunca me convidaram para conhecer essa família, nunca me incluíram nos seus planos. Quando fiz 70 anos, esperei a tarde toda que viessem me dar um abraço. Eu tinha preparado um bolo, comprado bebidas, limpado a casa de cima a baixo. Às 8 da noite, o André me ligou no celular. Pai, feliz aniversário. Desculpa não podermos ir, mas tivemos um imprevisto. Não me disse que imprevisto, não me explicou nada. Naquele dia, comi o bolo sozinho, olhando as fotos de quando o André era pequeno e me ajudava a construir esta casa. Eu me perguntei onde eu tinha falhado como pai, o que eu tinha feito de errado para que meu filho me tratasse como um estranho. E agora, 3 anos depois, esse mesmo filho que não tinha tempo para vir me ver, que não podia passar uma tarde completa comigo, me dizia que eu tinha que ir embora da minha casa para que os sogros dele morassem. Os mesmos sogros que ele preferia ao próprio pai. Mas como eu disse no começo, havia coisas que o André não sabia. Coisas que eu tinha guardado, não por maldade, mas porque nunca pensei que precisaria usá-las para me defender do meu próprio filho. E essas coisas estavam prestes a mudar toda a história. Agora vem a parte que meu filho nunca imaginou. Enquanto ele achava que eu era apenas um velho aposentado vivendo de uma pensão miserável, eu estava tomando decisões que ele consideraria impossíveis para alguém como eu. Lembra que eu contei que trabalhei como pedreiro a vida toda? Pois bem, em todos esses anos aprendi algo muito importante. Dinheiro não se ganha só trabalhando duro, mas trabalhando com inteligência. Eu, embora não tivesse os estudos universitários do meu filho, tinha algo que ele nunca teve: visão para os negócios. Há 20 anos, quando ainda trabalhava na construção, soube que o governo estava planejando construir uma rodovia que conectaria nossa cidade à capital. Era uma informação que circulava nas obras, comentários entre os engenheiros, plantas que eu via quando limpava os escritórios depois do expediente. A maioria dos meus colegas não dava importância. São projetos que nunca saem do papel, diziam. Os políticos prometem e depois não cumprem.
Mas eu já tinha visto obras suficientes começarem e terminarem para saber quando algo era sério. Comecei a percorrer os arredores da cidade, caminhando por terrenos baldios, perguntando preços, estudando mapas. Descobri que havia vários lotes justamente na área por onde passaria a futura rodovia. Terrenos que ninguém queria, porque estavam longe do centro e pareciam não servir para nada. Durante 2 anos, cada real extra que eu ganhava, eu guardava. Não comprei roupa nova, não troquei os móveis da casa, não me dei nenhum luxo. A Mercedes achava que eu tinha ficado pão duro, mas eu dizia: mulher, confia em mim. Isso é para o futuro do André. Quando juntei dinheiro suficiente, comprei 3 terrenos. Eram baratos, cheios de mato, sem água, sem luz, sem nada. Meus vizinhos me diziam: Eduardo, te passaram a perna. Esses terrenos não valem nem o papel do título. Mas eu sabia o que estava fazendo. Guardei os papéis numa caixa forte que tenho escondida no meu quarto e esperei. Ano após ano, guardei silêncio enquanto o projeto da rodovia avançava lentamente nos gabinetes do governo. Enquanto isso, continuei economizando. Cada centavo que sobrava dos gastos da casa, eu guardava naquela conta especial que abri num banco no centro. Uma conta que nem a Mercedes sabia que existia. Não era que eu mentia para minha mulher. É que eu queria fazer uma surpresa no dia em que tudo desse frutos. Queria chegar em casa e dizer: Mercedes, estamos ricos. O André vai poder estudar na melhor universidade do país e nós vamos ter uma velhice tranquila. Mas a Mercedes morreu antes que eu pudesse contar sobre os terrenos. Morreu sem saber que o marido dela tinha sido mais inteligente do que ela pensava. Essa foi uma das maiores tristezas da minha vida. Não poder compartilhar com ela o orgulho de ter antecipado o futuro. Quando o André se formou engenheiro, fiquei tentado a contar tudo. Mas depois pensei: não, melhor esperar ele se casar, ter os filhos, e aí eu dou tudo como uma herança em vida. Assim ele vai poder aproveitar com a família dele. Que equivocado eu estava. Os terrenos começaram a valorizar há uns 5 anos, quando anunciaram oficialmente que a rodovia era um fato. Terrenos que eu comprei por uma ninharia agora valiam fortunas. Empresas de construção me ligavam oferecendo cifras que nem nos meus melhores sonhos eu tinha imaginado. Mas eu não vendi. Continuei esperando o momento perfeito. O momento em que eu pudesse compartilhar essa alegria com meu filho. Eu pensava: quando o André souber que o velho dele não era tão tolo quanto ele pensava, ele vai ficar orgulhoso. Vai entender que todo o sacrifício valeu a pena. Há 1 ano, uma imobiliária me fez uma oferta que quase me deu um infarto. Queriam comprar os 3 terrenos por uma soma que me transformaria em milionário. Milionário, você entende? Eu, Eduardo Vargas, o pedreiro que chegou do interior sem um tostão, podia ser milionário. Mas continuei esperando. Continuei pensando que era melhor guardar aquela surpresa para o momento certo. Para quando o André realmente precisasse daquele dinheiro, ou para quando eu não estivesse mais aqui e ele encontrasse os papéis entre as minhas coisas. Nunca pensei que o momento certo chegaria dessa maneira. Nunca pensei que meu filho me expulsaria da minha própria casa para colocar os sogros dele. Naquela noite, depois que o André me disse que eu tinha que ir para o asilo, eu abri a caixa forte. Olhei os títulos dos terrenos, os extratos do banco, as ofertas de compra que eu tinha recebido. E pela primeira vez na minha vida, não senti orgulho pelo que eu tinha conquistado. Senti uma tristeza profunda, porque todo aquele dinheiro que eu guardei pensando no futuro da minha família, agora eu teria que usar para algo completamente diferente. Se fosse você, o que faria agora? De repente, meu filho, que não pisava nesta casa há meses, começou a aparecer todos os dias. Mas não vinha sozinho. Vinha com a Patrícia, com os filhos e até com os sogros, para que conhecessem a casa onde iriam morar. A primeira vez que trouxeram os sogros foi 3 dias depois que me disseram que eu tinha que ir embora. O André tocou a campainha como se fosse uma visita qualquer, sendo que ele cresceu aqui, sendo que esta casa foi o lar dele por 25 anos.
Pai, te apresento o seu Roberto e a dona Carmen, ele disse, como se fosse uma apresentação formal. Os sogros me olharam com aquele sorriso falso que as pessoas usam quando estão calculando o valor do que estão vendo. Que casa linda, Eduardo, disse a dona Carmen. Mas ela não olhava para mim quando dizia. Seus olhos percorriam cada canto, cada móvel, cada detalhe. Deve ser muito confortável morar aqui. O seu Roberto, que era um tipo mais direto, começou a fazer perguntas que me gelaram o sangue. Quantos metros quadrados tem a casa? A instalação elétrica está boa? O telhado tem goteiras? Perguntas que ele fazia como se eu já não existisse, como se a casa já fosse sua. O mais estranho era ver o André. Estava mais atencioso comigo do que esteve em anos. Pai, quer que eu faça um mate? Pai, suas costas estão doendo? Pai, está confortável aí sentado? Tanta preocupação de repente soava falsa. Como quando alguém te trata bem porque precisa de algo. A Patrícia, que normalmente mal me dirigia a palavra, agora sorria o tempo todo. Eduardo, que bom que o senhor está. Está comendo bem? Precisa que eu traga algo do supermercado? Os meninos, meus netos, pareciam confusos com todo o movimento. Vovô, por que a mamãe disse que você vai morar em outro lugar? Me perguntou o mais velho, e eu não soube o que responder. Como se explica a uma criança que o pai dela está expulsando o avô da própria casa? O André se adiantou. O vovô vai morar num lugar onde vai ser mais bem cuidado, onde vai ter amigos da idade dele. Amigos da idade dele. Como se eu fosse uma criança que precisa de coleguinhas para brincar. Durante aquela semana, eles começaram a aparecer com presentes. O André me trouxe uma camisa nova. Pai, vi esta camisa e lembrei do senhor. A Patrícia me trouxe um doce da padaria. Eduardo, isso é para o senhor ter algo gostoso depois do almoço. Os meninos me fizeram desenhos na escola. Vovô, isso é para você, para se lembrar da gente. Tudo muito lindo, muito terno, mas eu sabia o que estava acontecendo. Depois de anos me tratando como um móvel velho, agora me enchiam de atenções porque precisavam que eu fosse embora sem fazer escândalo. Precisavam que eu fosse embora convencido de que era o melhor para todos. Uma tarde, o André ficou depois que os outros foram embora. Pai, quero conversar, ele disse com aquela voz que usava quando queria me convencer de algo. Eu sei que isso é difícil para o senhor, mas realmente acreditamos que é o melhor. Ele se sentou na cadeira onde a Mercedes costumava sentar para tomar mate comigo. Pai, o senhor não é mais jovem. E se o senhor cair e não tiver ninguém para ajudar? E se passar mal de madrugada? No lar de idosos vai ter enfermeiras 24 horas. Ele continuou falando, mas eu já não o ouvia. Eu o olhava e via um estranho. Onde estava o menino que me ajudava a misturar cimento? Onde estava o jovem que me abraçou quando se formou engenheiro? Onde estava o filho que chorou nos meus braços quando a mãe dele morreu? Além disso, ele continuou, os sogros realmente não têm para onde ir. O apartamento onde moravam foi vendido e eles não têm como pagar um aluguel. O senhor entende como está a situação econômica. Aí eu percebi algo que doeu mais que tudo. Meu filho não estava me pedindo para ir embora. Ele estava me explicando por que era inevitável que eu fosse. Ele já tinha tomado a decisão e agora só precisava que eu a aceitasse sem problemas. Pai, ele disse, e colocou a mão no meu ombro como fazia quando era criança. Eu sei que o senhor entende. O senhor sempre foi compreensivo, sempre colocou a família em primeiro lugar. A família em primeiro lugar. Que ironia. Eu tinha colocado a família em primeiro lugar a minha vida inteira. Tinha trabalhado como uma besta para dar a ele uma casa, uma educação, um futuro. E agora ele me dizia para colocar a família em primeiro lugar, aceitando ser expulso da minha própria casa. Está bem, filho, eu disse. Vou fazer o que você quer. O rosto dele se iluminou. Pai, eu sabia que o senhor ia entender. O senhor é o melhor pai do mundo. O melhor pai do mundo. Dizendo isso justamente quando estava me expulsando de casa. Naquela noite, depois que ele foi embora, eu peguei os papéis da caixa forte de novo.
os títulos dos terrenos, os extratos do banco, as ofertas de compra. E tomei a decisão mais importante da minha vida. Se meu filho achava que eu era um velho inútil sem opções, estava muito enganado. Se ele achava que podia me manipular com carinho falso e presentes baratos, estava muito enganado. E se ele achava que ia ficar com esta casa sem consequências, estava muito, muito enganado. No dia seguinte, eu fiz as ligações que mudariam tudo. A primeira, às 8 da manhã. Liguei para a imobiliária que tinha me oferecido uma fortuna pelos terrenos. Bom dia, aqui é o Eduardo Vargas. Lembram da oferta que me fizeram pelos terrenos na área da rodovia? Pois bem, eu aceito, mas com uma condição. Quero que a operação seja fechada esta semana. Do outro lado do telefone, quase caíram da cadeira. Me disseram que era impossível fechar uma operação tão grande em tão pouco tempo. Seu Eduardo, são muitos papéis, muitos trâmites. Precisamos de pelo menos um mês. Escutem bem, eu disse com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. Vocês estão me ligando há 1 ano para comprar esses terrenos. Se realmente os querem, tem 1 semana. Se não, eu ligo para a concorrência. Funcionou. 2 horas depois, me ligaram de volta, confirmando que poderiam fechar o negócio em 5 dias. A segunda ligação foi para o banco. Quero tirar todo o dinheiro da minha poupança e transferir para uma conta nova, em outro banco, eu disse. O funcionário me perguntou se eu tinha certeza, se não preferia deixar o dinheiro investido. Jovem, eu disse, tenho 73 anos e sei muito bem o que estou fazendo. A terceira ligação foi a mais importante. Liguei para um advogado que conheci nas obras, um sujeito sério que já tinha feito vários negócios imobiliários para os construtores. Doutor Morales, preciso que me ajude com uma situação familiar muito delicada. Expliquei tudo a ele. Como meu filho estava me expulsando da minha própria casa, como ele achava que eu era um velho sem recursos, como tinha decidido colocar os sogros no meu lugar. O advogado me ouviu em silêncio. Seu Eduardo, ele disse quando terminei de contar, legalmente, seu filho não pode te expulsar da sua casa sem o seu consentimento. A casa está no seu nome. Eu sei, doutor, mas eu não quero brigar legalmente com meu filho. Quero algo diferente. Quero dar a ele uma lição que ele nunca vai esquecer. Contei a ele sobre os terrenos, sobre o dinheiro que eu tinha economizado, sobre meus planos. O advogado assobiou baixinho. Seu Eduardo, o senhor não é o velho simples que aparenta ser. Não, doutor, não sou. E quero que meu filho se dê conta disso da maneira mais dolorosa possível. Passei aquela semana como se nada estivesse acontecendo. O André continuava vindo todos os dias com a família e os sogros, continuavam me enchendo de atenções falsas, continuavam fazendo planos para quando eu não estivesse mais lá. Um dia, ouvi a Patrícia falando no telefone com alguém. Sim, já está quase tudo resolvido com a casa. O velho vai para o asilo na semana que vem. Você vai ver que linda vai ficar quando fizermos umas reformas. Reformas na casa que eu construí com minhas mãos, na casa onde eu vivi por 50 anos. Como se fosse uma casa velha que precisava ser modernizada. O André me mostrou os folhetos do lar de idosos. Olha, pai, que bonito. Tem enfermeiras, tem atividades, tem até uma sala de TV. Falava como se estivesse me oferecendo férias num hotel 5 estrelas. E quanto custa? Perguntei. Não se preocupe com isso, pai. Entre a sua aposentadoria e um pouco que eu coloco, dá para pagar. Um pouco que ele coloca. Que generoso. Me expulsando de casa para colocar os sogros e ainda se oferecendo para ajudar a pagar o asilo com a minha própria aposentadoria. Na quinta-feira, quando faltavam 3 dias para a venda dos terrenos ser fechada, o André veio com uma mala. Pai, trouxe isto para o senhor ir guardando suas coisas. Pensei que talvez precisasse de ajuda para decidir o que levar e o que deixar. O que deixar? Perguntei. Bom, pai, no asilo o senhor não vai ter muito espaço. Talvez possa levar as roupas, algumas lembranças, as fotos da mãe, mas os móveis, os eletrodomésticos, essas coisas o senhor pode deixar. Nós vamos cuidar delas. Claro, iam cuidar dos meus móveis.
Os móveis que eu comprei trabalhando de sol a sol iam cuidar para que os sogros deles usassem. Naquela noite, pela primeira vez em uma semana, eu me permiti sorrir. Sorrir de verdade, porque meu filho não tinha a menor ideia do que estava por vir. Na sexta-feira foi o dia mais longo da minha vida. De manhã, fui ao banco e confirmei que todo o dinheiro da venda já estava depositado. Uma soma que nem nos meus melhores sonhos eu imaginei ter. Uma soma que transformava este velho pedreiro num homem muito, muito rico. À tarde, o André veio com a Patrícia e os filhos. Bom, pai, amanhã é o grande dia. Já está tudo arrumado no lar de idosos. Vão te receber às 10 da manhã. As crianças me abraçaram. Vovô, vamos sentir sua falta, disse minha neta. E eu sabia que era verdade. Os únicos que realmente sentiriam minha falta eram eles. Eles não tinham culpa de nada. Eram vítimas da ambição e da falta de coração dos pais. Crianças, eu disse, o vovô ama muito vocês. Lembrem-se sempre disso, aconteça o que acontecer. O André sorriu. Pai, não fale como se estivesse indo para o fim do mundo. O asilo fica a 20 minutos daqui. Às 9h30, os sogros chegaram com um caminhão de mudança. O seu Roberto dirigia os funcionários como se fosse o dono da casa. Cuidado com o sofá. Essa mesa, coloquem perto da janela. Ainda não, meu pai não se mudou, disse o André aos funcionários. Mas já podem ir acomodando as coisas. E eu os olhava do meu sofá, onde eu tinha passado tantas tardes lendo o jornal, onde eu tinha consolado o André quando ele brigava com os amigos na escola, onde eu tinha segurado a Mercedes durante seus últimos dias. Bom, pai, disse o André às 10 em ponto. Está na hora de ir. Sim, filho, está na hora. Peguei minha maleta e caminhei até a porta. No umbral, me virei para olhar a casa pela última vez. Os sogros já estavam arrumando suas coisas na minha sala de estar. A dona Carmen estava pendurando um quadro horrível na parede, onde antes ficava a foto da Mercedes. Adeus, casa, eu disse em voz baixa. Durante a viagem até o asilo, o André estava falante como eu não o via há anos. Pai, o senhor vai ver que vai gostar. Tem muitas atividades. A comida é boa. Os outros velhinhos são muito simpáticos. Os outros velhinhos. Como se eu fosse um do bando. Chegamos ao tal lar às 10h25. Era um prédio cinza, com janelas pequenas e um jardim triste. Nada a ver com as fotos dos folhetos que o André tinha me mostrado. Bom, pai, chegamos. Sim, filho, chegamos. Desci do carro com minha maleta. O André estava estacionando quando meu telefone tocou. Eram exatamente 10h30. Seu Eduardo, aqui é o Dr. Morales. Já fiz todas as ligações que o senhor me pediu. Os papéis foram enviados por um mensageiro para a sua casa. Seu filho deve estar recebendo neste momento. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Desliguei e olhei para o André, que se aproximava com um sorriso no rosto. Um sorriso que estava prestes a desaparecer. Tudo bem, pai? Com quem estava falando? Com ninguém importante, filho. Vamos. Entramos no asilo. O lugar cheirava a desinfetante e comida requentada. Uma enfermeira nos recebeu com uma pasta cheia de papéis. O senhor deve ser o senhor Vargas. Seja bem-vindo. Seu filho já nos explicou toda a sua situação. Minha situação. Como se eu fosse um caso clínico. Enquanto a enfermeira explicava ao André os horários de visita e as regras da instituição, eu peguei meu celular e mandei a mensagem que eu tinha preparada há dias. Era uma mensagem para todos os meus vizinhos, para meus ex-colegas de trabalho, para toda a gente que eu conhecia no bairro. Uma mensagem que dizia: hoje, meu filho me internou num asilo para que seus sogros pudessem morar na minha casa. Mas ele não sabe que eu sou milionário. Em meia hora ele vai saber. Peço que fiquem atentos aos seus telefones. Guardei o celular e olhei para o meu filho, que continuava falando com a enfermeira sobre medicamentos e cuidados especiais. André, eu disse. Sim, pai. Tem algo que eu preciso te dizer. Ele se aproximou de mim com aquela cara de preocupação falsa que ele usou a semana toda. O que foi, pai? Está se sentindo mal? Não, filho. Estou me sentindo muito bem.
O que acontece é que existem algumas coisas que você não sabe sobre o seu velho. Que coisas, pai? Olhei para o meu relógio. Eram 10h55. Em 5 minutos, o mensageiro chegaria em casa com os papéis que mudariam tudo. Você acha que eu sou um velho pobre que não tem mais opções a não ser viver da sua caridade, não é? Pai, não é caridade, é amor de família. Amor de família, André. Há 3 anos você não vinha na minha casa a não ser para pedir algo ou trazer desculpas. Há 3 anos, seus filhos conhecem mais os outros avós do que a mim. E agora você me diz que me expulsa da minha própria casa por amor de família? Pai, não é assim. Me deixe terminar, filho. Há algo que você precisa saber. Nesse momento, o celular dele tocou. Eram exatamente 11 horas. Seu Eduardo, os papéis foram entregues. Seu filho deve tê-los neste momento. Era o Dr. Morales. Atende, filho. É importante. Ele atendeu. Alô? Eu podia ouvir a Patrícia do outro lado, falando rápido, agitada. O André ficou pálido. Que papéis? O que dizem os papéis? Você leu? Pausa. Não, não abra. Espere que eu já vou. Ele desligou e me olhou como se estivesse vendo um fantasma pela primeira vez na vida. Pai, o que você fez? O que eu tinha que fazer, filho? O que eu deveria ter feito há muito tempo? Ele saiu correndo, sem nem se despedir. Eu fiquei no asilo, sentado num sofá de plástico na entrada, esperando. A enfermeira me perguntou se eu queria conhecer o quarto que tinham me arrumado. Não, moça, ainda não. Estou esperando meu filho voltar. Passou 1 hora, depois outra. À 1h da tarde, meu telefone começou a tocar sem parar. Primeiro foi meu vizinho do lado. Eduardo, que diabos está acontecendo na sua casa? Seu filho acabou de chegar gritando como um louco e os sogros estão tirando todas as coisas do caminhão de volta. Depois, me ligou meu compadre Raul, que morava na esquina. Eduardo, minha mulher me contou que viu sua nora chorando na calçada. É verdade que te expulsaram de casa? Depois, me ligou a dona do armazém do bairro. Seu Eduardo, o senhor está bem? Aqui tem um alvoroço danado. O bairro todo está falando do que aconteceu. Às 2h da tarde, o André chegou no asilo. Vinha sozinho, sem a Patrícia, sem os filhos. Tinha o rosto desfigurado, como se tivesse visto um fantasma. Sentou-se ao meu lado, em silêncio. Tirou de uma pasta os papéis que o advogado tinha mandado e os colocou na mesinha à nossa frente. Pai, ele disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. É verdade tudo isso? Os terrenos? O dinheiro? Você é... Sim, André. Seu velho pobre, seu velho inútil que você acabou de meter num asilo é milionário. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando os papéis como se estivesse lendo um idioma estrangeiro. Pai, eu não sabia. Claro que não sabia, porque nunca te importou saber. Em todos esses anos, alguma vez você me perguntou como eu estava financeiramente? Alguma vez se preocupou em saber se eu precisava de algo? Alguma vez pensou que talvez seu velho tivesse mais coisas guardadas do que você imaginava? Mas, pai, por que nunca me contou? Porque eu queria guardar para te dar como herança, André. Queria que quando eu morresse, você abrisse a caixa forte e encontrasse tudo isso como uma surpresa. Queria que você dissesse, meu velho era mais inteligente do que eu pensava. Ele encheu os olhos de lágrimas. Mas agora, eu continuei. Depois do que você fez, tudo mudou. O que você quer dizer? Tirei outro papel do meu bolso. Era uma doação que eu tinha assinado com o Dr. Morales. Este papel diz que 70% da minha fortuna vai para obras de caridade. Asilos para idosos, refeitórios para crianças, abrigos para pessoas sem teto. Pessoas que realmente precisam de ajuda. E os outros 30%? Os outros 30% eu vou deixar para os meus netos, mas num fundo que eles só poderão tocar quando completarem 25 anos. E com uma condição, que visitem o avô pelo menos uma vez por mês, até ele morrer. O André cobriu o rosto com as mãos. E para mim, o que resta? Para você, filho, resta o que você escolheu que restasse. Resta o orgulho de ter expulsado seu pai da própria casa.
Resta a satisfação de ter colocado seus sogros no lugar onde eu vivi por 50 anos. Resta a tranquilidade de saber que você fez a coisa certa. Pai, eu posso mudar tudo isso. Posso tirar os sogros. O senhor pode voltar para casa. Não, André, você não pode mudar nada, porque o que você fez não se apaga com arrependimento. O que você fez me mostrou quem você realmente é, e não é o filho que eu pensei que tinha criado. Ele ficou chorando em silêncio. Pela primeira vez em anos, eu o vi chorar como quando era criança e se machucava brincando no quintal. Pai, me perdoa. Eu não sabia. O problema, filho, não é que você não sabia que eu tinha dinheiro. O problema é que você não sabia que eu tinha sentimentos. Depois daquela conversa no asilo, não vi o André por 3 meses. Mas eu soube de tudo o que aconteceu através dos vizinhos, que me ligavam para contar cada detalhe. Eu fui morar com minha irmã Rosa na capital. Na casa dela, pela primeira vez em anos, me senti como uma pessoa, não como um estorvo. A Rosa me preparava o café da manhã todos os dias, me perguntava como eu tinha dormido, me incluía nas conversas quando os filhos dela a visitavam. Eduardo, me disse a Rosa, eu não entendo como seu filho pôde te fazer isso, mas fico feliz que você tenha tomado a decisão que tomou. Com parte do dinheiro da venda, comprei um apartamento pequeno, mas confortável, num bairro tranquilo da capital. Tinha uma vista linda para um parque onde todas as manhãs eu saía para caminhar. Pela primeira vez em décadas, eu acordava sem dores nas costas, sem aquela opressão no peito que eu tive nos últimos anos. Comecei a fazer as coisas que nunca tive tempo. Me inscrevi numa oficina de marcenaria para idosos. Conheci o seu Facundo, um ex-ferroviário que tinha passado por algo parecido com a família. Nos tornamos amigos, tomávamos mate no parque, jogávamos dominó no clube do bairro. A família de sangue nem sempre é a família do coração, me dizia o seu Facundo. Às vezes, a gente precisa encontrar nossa própria tribo. Também comecei a fazer trabalho voluntário num refeitório infantil. Ajudava a servir a comida, brincava com as crianças, contava histórias para elas. Aquelas crianças, que não tinham quase nada, me tratavam com mais carinho do que meu próprio filho me tratou em anos. Um dia, uma das voluntárias do refeitório me disse: "Seu Eduardo, o senhor tem uma luz especial. As crianças adoram o senhor." E eu pensei, que estranho que pessoas estranhas pudessem ver essa luz que minha própria família tinha deixado de ver há tanto tempo. Enquanto isso, pelos vizinhos, eu ficava sabendo de tudo o que acontecia na minha antiga casa. Os sogros duraram apenas 2 semanas. Acontece que o seu Roberto e a dona Carmen não se davam nada bem com a Patrícia. Começaram as brigas, as reclamações, as discussões pela TV, pela comida, pelo banheiro. "Sua nora está subindo pelas paredes", me contou meu compadre Raul por telefone. Diz que os sogros a criticam o dia todo, que não a deixam viver em paz. Mas o mais engraçado veio depois. Os sogros, que tinham vendido o apartamento pensando que ficariam na minha casa para sempre, se viram sem casa própria quando a situação se tornou insustentável. Tiveram que alugar um apartamento pequeno com o pouco que lhes restou da venda. E o André, que tinha calculado que com a minha aposentadoria e um pouco que ele colocava, conseguiria pagar o asilo, se viu tendo que pagar sozinho, porque eu, obviamente, não estava em nenhum asilo. "Seu filho está desesperado", me contou a dona do armazém. "Veio me perguntar se eu sabia onde o senhor estava. Eu disse que não tinha a menor ideia." Os vizinhos me contaram que a Patrícia culpava o André por tudo o que tinha acontecido. Se eu soubesse que seu pai tinha dinheiro, nunca teríamos passado por essa vergonha. Ela gritava no quintal para todo o bairro ouvir. O dinheiro. Sempre voltávamos ao dinheiro. Não era que ela se sentia mal por ter me expulsado de casa, ela se sentia mal por ter perdido a herança. Um dia, o seu Facundo me disse algo que me marcou. "Eduardo, a vingança mais doce não é fazer mal a quem te machucou. A vingança mais doce é viver bem, apesar do que te fizeram." E ele tinha razão. Eu estava vivendo melhor do que nunca. Acordava quando queria, comia o que me apetecia, ia aonde tinha vontade.
Ninguém me tratava como um estorvo, ninguém suspirava quando eu chegava, ninguém calculava quanto custava me manter. No refeitório infantil, eu conhecia a Esperança, uma senhora de 65 anos que tinha ficado viúva há pouco tempo e que também fazia trabalho voluntário. Era uma mulher inteligente, com um sorriso lindo e um jeito muito doce de falar com as crianças. Seu Eduardo, ela me disse um dia, depois que eu contei uma história para as crianças. O senhor deve ter sido um pai maravilhoso. Era o que eu pensava, respondi, mas parece que me enganei. Os filhos às vezes se enganam, me disse a Esperança. Mas isso não significa que o senhor se enganou como pai. Começamos a tomar café depois do trabalho voluntário. Ela me contava dos filhos que moravam no interior e a visitavam com frequência. Eu lhe contava minha história e ela me ouvia sem julgar, sem dar conselhos que eu não tinha pedido. O senhor não sente falta do seu filho? Ela me perguntou um dia. Sinto falta do filho que eu pensei que tinha, respondi. O filho que me ajudava nas obras quando era criança, o filho que chorava nos meus braços quando se machucava. Mas este homem que me expulsou da minha própria casa para colocar os sogros, deste eu não sinto falta. Há 3 meses, a Esperança e eu nos casamos no civil. Uma cerimônia pequena, com o seu Facundo como testemunha e alguns amigos do refeitório. Nada de ostentação, nada complicado. Apenas 2 pessoas que decidiram se acompanhar nesta etapa da vida. A Esperança me trouxe uma família nova. Seus filhos me receberam como se eu fosse o pai deles de toda a vida. Seu Eduardo, me disse o filho mais velho dela. Minha mãe está mais feliz do que nunca. Obrigado por cuidar dela. Cuidar dela. Que palavra bonita. Que diferente soa de manter ou suportar. O refeitório infantil onde trabalhamos como voluntários agora tem meu nome numa placa, Cantinho do Vovô Eduardo. Com parte da minha fortuna, financiamos os lanches de 200 crianças durante todo o ano. Essas crianças me conhecem como Vovô Eduardo e quando me veem chegar, gritam meu nome e correm para me abraçar. Que estranho. Tenho mais netos nesse refeitório do que os 2 que tive com meu próprio sangue. Há 2 semanas, uma daquelas crianças do refeitório, um menino de 7 anos, chamado Mateus, me disse algo que tocou minha alma. Vovô Eduardo, quando eu for grande, vou cuidar dos meus pais como o senhor cuida da gente. Aí, eu entendi tudo. Minha verdadeira herança não eram os terrenos que vendi, nem o dinheiro que guardei por anos. Minha verdadeira herança eram os valores que eu podia transmitir. E acontece que eu estava transmitindo esses valores para crianças que realmente os apreciavam. E o André me ligou 4 vezes este ano. As 3 primeiras foram para perguntar se poderíamos conversar como gente grande sobre o assunto da herança. A 4ª chamada foi para me contar que a Patrícia o tinha deixado. Pai, ele me disse naquela última ligação. A Patrícia foi embora com as crianças para a casa dos pais dela. Diz que não pode estar casada com alguém que perdeu uma fortuna por orgulho. Por orgulho. Que curioso. Ela achava que eu tinha doado meu dinheiro por orgulho. Não entendia que eu o fiz por dignidade. E você, o que vai fazer? Perguntei. Não sei, pai. Estou sozinho naquela casa que era sua, rodeado de lembranças, sem dinheiro para mantê-la, sem família. Bom, filho, eu disse, agora você sabe o que se sente. Há 1 mês, recebi uma carta dos meus netos. Uma carta que eles escreveram sozinhos, sem a ajuda dos pais. Dizia, vovô, nos disseram que você foi para longe, mas nós te amamos e queremos te ver. Podemos te visitar. A carta foi escrita pela minha neta mais velha, que agora tem 12 anos. No final, havia um desenho feito pelo mais novo. Um senhor de bengala ao lado de uma casa, e embaixo dizia, te amo, vovô. Liguei para eles naquela mesma noite. Conversei com eles por 1 hora. Expliquei, com palavras que eles pudessem entender, por que o vovô teve que ir embora. Eu lhes disse que quando fossem mais velhos, se quisessem, poderiam vir me visitar. Vovô, é verdade que você é rico? Me perguntou meu neto.
Sim, meu amor, é verdade. E por que não nos dá dinheiro? Porque há algo mais importante que o dinheiro, meu amor. E isso eu vou dar a vocês quando forem grandes e puderem entender. O que vou lhes dar é um exemplo. Um exemplo de que ninguém precisa aguentar ser maltratado só porque é da família. Um exemplo de que se pode começar de novo em qualquer idade. Um exemplo de que a dignidade não se negocia. Outro dia, caminhando no parque com a Esperança, ela me disse: Eduardo, você não se arrepende de nada do que fez? Sabe do que eu me arrependo? Respondi. Me arrependo de ter esperado tanto tempo para me valorizar. Me arrependo de ter aguentado anos de desprezo, pensando que era normal. Me arrependo de não ter colocado limites antes. E não sente falta do seu filho? Sinto falta do filho que poderia ter sido se eu tivesse ensinado melhor o que significa respeito. Mas não sinto falta do homem que me expulsou da minha própria casa. Dentro de 2 meses, vou completar 75 anos. A Esperança e eu estamos planejando uma viagem para as Cataratas do Iguaçu. Vai ser a primeira vez na minha vida que viajo por prazer, não por trabalho. O seu Facundo me disse na semana passada: Eduardo, você parece 10 anos mais jovem do que quando te conheci. E ele tem razão. Quando a gente se livra de pessoas que nos machucam, mesmo que seja a nossa própria família, a gente rejuvenesce. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse contado ao André sobre os terrenos antes de ele me expulsar de casa. Mas depois, penso que talvez tenha sido melhor assim. Talvez eu precisasse passar por tudo isso para descobrir do que eu era realmente feito. Aqui estou eu, aos 74 anos, casado com uma mulher que me ama, rodeado de amigos que me valorizam, ajudando crianças que me veem como um herói, morando num lugar onde sou feliz. Perdi uma família? Sim. Ganhei uma vida? Também. E você, que me ouviu até aqui, que me acompanhou nesta história, quero que saiba algo importante. Se alguém te trata mal, se alguém te falta com o respeito, se alguém te faz sentir como um estorvo, não importa quem seja essa pessoa. Não importa se é seu filho, seu pai, seu irmão, sua esposa. Ninguém, mas ninguém, tem o direito de te machucar só porque pode. A vida é muito curta para ser gasta com pessoas que não te valorizam. E nunca, nunca é tarde demais para começar de novo. Eu perdi um filho, mas encontrei uma família. Perdi uma casa, mas ganhei um lar. Perdi dinheiro, mas ganhei paz. E você, o que escolheria? Aguentar o maltrato por medo de ficar sozinho ou se arriscar a ser feliz? Me conte se esta história também fez sentido para você e me diga de que cidade você está me ouvindo, hein? Porque no final, o que realmente importa não é o quanto você tem no banco, é o quanto de amor verdadeiro você tem na sua vida. E esse amor, às vezes, a gente precisa procurar nos lugares menos esperados.